Lição 8. 18 a 25 de fevereiro de 2023. O garoto prodígio. Texto-chave: Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Gênesis 22, 12. Teaser. Nossa vida muitas vezes é definida por momentos cruciais. Na vida de Abraão e Sara, momentos definiram seu relacionamento com Deus. Sua decisão de dar uma ajuda para Deus a fim de cumprir sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação, fazendo com que Abraão tivesse um filho com Agar, foi um momento de incredulidade, pelo qual o mundo ainda está pagando o preço. O conflito entre os israelitas e os palestinos começou naquele momento. Apesar dessa falha, estende graça a Abraão e Sara e Agar e Ismael. Por direito, Deus poderia ter feito de Ismael o filho da promessa, por meio de quem a semente de Abraão florescia e por meio de quem o Messias viria para salvar o mundo. Mas Deus não fez isso. Ele manteve sua promessa para Abraão e Sara, dando-lhes Isaque. Mas por causa de sua anterior desobediência, eles teriam que suportar um momento crucial, o chamado de Deus para sacrificar o seu único filho. Roteiro original. Leia a história de Abraão e Isaque na passagem bíblica para esta semana, que se encontra em Gênesis 21, 1 a 5, 22, 1 a 12. Preste atenção especialmente no capítulo 22, verso 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Algumas palavras neste verso chamam sua atenção. A frase, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, deveria fazê-lo parar para pensar. Essa frase sugere uma importante parte do que significa ser obediente a Deus. Quando Deus nos pede algo, mesmo quando é algo difícil, nunca devemos hesitar em obedecer. Hesitar é desobedecer. De 3 razões que Abraão poderia ter apresentado para evitar obedecer a Deus. Leia Êxodo 24, 6 a 8. Como Israel respondeu às ordens que Deus lhes deu por meio de Moisés, você reage do mesmo modo? Zoom. Leia o texto-chave, Gênesis 22, 12. Talvez você tenha pensado, uau, por pouco, Abraão e Isaque haviam construído o altar. Isaque foi posto no altar por seu pai. Abraão apanhou a faca e levantou-a. Então, apenas em segundos, Deus falou do céu e interrompeu Abraão, provendo um carneiro para sacrifício. Essa experiência nos mostra que Deus sempre surge na hora certa. O comentário bíblico adventista diz o seguinte a respeito desse episódio. O patriarca havia demonstrado amplamente sua fé e obediência e havia satisfeito plenamente os requisitos de Deus. O Senhor não desejava a morte de Isaque. Na verdade, ele não estava interessado em qualquer sacrifício dessa natureza, mas sempre desejou a obediência voluntária de seus servos. Até onde podiam ir a vontade e o propósito do pai e do filho, o sacrifício estava completo. Deus considerou a devoção do coração deles como um dom muito mais aceitável a seus olhos e recebeu a vontade em lugar do ato. Outro aspecto dessa extraordinária narrativa bíblica que faz com que ela se destaque é a confiança e a obediência de Isaque ao seu pai. Nesse sentido, Isaque era um tipo de Cristo, obediente até a morte e morte da cruz, ou, no caso de Isaque, morte no altar. Sua obediência nos diz muito sobre a forma como seus pais o criaram e seu amor por Deus. É um grande exemplo para os jovens de hoje. Confira o making of em sua lição. Extras. Mateus 26, 39 é um dos textos adicionais desta semana e se refere ao sofrimento de Jesus no Getsemane. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava sofrendo tanto com o fardo que estava sobre ele, que transpirou sangue, algo muito raro para a medicina. Jesus perseverou porque seu amor por nós foi mais forte.
Leia os outros 2 textos dos versos bíblicos desta semana e responda o seguinte: qual é a promessa a todo que perseverar nas provações? Se usar a fé, você será capaz de mover quando estamos dispostos a confiar em Deus de todo o nosso coração? O que acontece quando permitimos que Deus guie todos os nossos caminhos? Tiago 1:12, Mateus 21:21, Mateus 26:39. São os versos para responder às perguntas. Paronômica. É assim que Ellen White descreve o momento quando Isaac entendeu que ele seria o sacrifício naquele dia. Quais alternativas a seguir melhor descrevem o que você poderia dizer a seu pai se estivesse no lugar de Isaac? 1. Você está louco? 2. De forma alguma eu vou deixar você me matar. 3. Pai, me dê alguns minutos. Eu vou encontrar um carneiro. 4. Se é isso que Deus quer, então farei. A submissão de Isaac mostra que ele também conhecia a Deus e confiava nele. Leia o capítulo 13 do livro Os Escolhidos e observe os detalhes da história. Reflita sobre o texto de Provérbios 3:5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. No lugar indicado, construíram um altar e colocaram a lenha sobre ele. Depois, com voz trêmula, Abraão revelou a Isaac a mensagem divina. Com temor e espanto, Isaac ficou sabendo de sua sorte, mas não ofereceu nenhuma resistência. Poderia ter fugido se quisesse. O idoso pai, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do jovem forte. Isaac, porém, tinha sido educado desde criança a obedecer prontamente ao saber do propósito de Deus. Ele se entregou sem resistir. Partilhava da mesma fé de Abraão e sentiu-se honrado em dar sua vida em oferta a Deus. Os Escolhidos, página 83. Oz. As promessas de Deus podem levar algum tempo para se materializarem, mas Ele é fiel em suas palavras. Jamais devemos duvidar do que Deus prometeu fazer em nossa vida. Devemos nos apegar às suas promessas como se nada mais importasse, porque realmente nada mais importa quando Deus assim o diz. A história do milagroso nascimento de Isaac e da disposição de Abraão em sacrificá-lo, segundo a ordem divina, nos ensina a verdade de que tudo o que nós temos, inclusive os filhos, pais, parentes e amigos, pertence a Deus. Nós os temos graças a Deus, e eles sempre pertencerão a Ele. Essa história também aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que se deu por nós e que um dia nos receberá em seu lar juntamente com todos os filhos fiéis do pai Abraão. O que o relacionamento de Abraão com Isaac ensina sobre o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você? Se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, peça-lhe por isso agora mesmo. O que você está disposto a fazer para caminhar mais próximo de Deus? Nossas ações determinam quem somos, assim como nós determinamos nossas ações. George Eliot. Alimente sua fé, e seus medos vão morrer de fome. Desconhecido. A pérola não pode ser polida sem atrito, nenhum homem será aperfeiçoado sem provações. Um provérbio chinês. Além do estudo, antes de Deus impedir que Abraão realmente sacrificasse Isaac, pai e filho haviam se despedido. Você consegue imaginar isso? As últimas palavras de amor de um para com o outro foram ditas. As últimas lágrimas derramadas. O último abraço foi dado. Se você tivesse um momento de despedida com seus pais, as coisas estariam bem entre vocês? O capítulo 13 está disponível e traz detalhes importantes dessa história.